A paz do Senhor, classes juniores. Vamos para a nossa segunda lição da nossa Escola Bíblica Dominical. A nossa lição fala sobre sonhos, né? Sobre o nosso amigo José, foi um grande sonhador, né? E a lição de hoje traz um título muito interessante. Deixa eu colocar aqui para vocês. Olha só. Ela fala aqui, sonhando com o futuro. Olha, sonhando com o futuro, nossa lição número 2. Você já sonhou com o seu futuro? Né? Você ia trabalhar, ser médico, ser advogado, ser artista, ser cantor. Então, os sonhos fazem parte da nossa vida. E o nosso personagem José também teve um sonho. O nosso Exercitando a Memória diz assim o seu futuro será brilhante e você não perderá a esperança. Provérbios, capítulo 23, versículo 18. E o nosso texto bíblico está onde? Olha, a nossa Bíblia Sagrada, no livro de Gênesis, capítulo 37, do versículo 9 ao versículo 11. Você se lembra do sonho de José da nossa semana passada? Lembra? O que foi que ele sonhou? Será? Foi isso mesmo? Então, tá lá no livro de Gênesis, no capítulo 37, no verso 5, né? Ele sonhou que ele estava no campo amarrando feixes de trigo e, de repente, o feixe dele ficou de pé e os feixes dos irmãos se prostraram diante dele. E esse foi o sonho que nós aprendemos na semana passada. Então, esta semana vamos falar do segundo sonho de José, que está lá no versículo 9 desse mesmo capítulo 37, que fala assim: Depois José sonhou outra vez e contou também este sonho aos seus irmãos. Ele disse assim: Eu tive outro sonho. Dessa vez o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. Quando José contou esse sonho para os seus pais, como será que eles ficaram? Os seus irmãos, será que eles ficaram alegres? Porque aquelas 11 estrelas representavam os seus irmãos. E eles não, eles ficaram com raiva, com inveja, começaram a zombar novamente dos sonhos de José. Mas o pai dele, o pai de José, o Jacó, ficou pensando, porque Jacó já havia passado por essa experiência de ter um sonho. Lá no capítulo 27, do capítulo 28 do livro de Gênesis, fala sobre o sonho que Jacó teve lá em Betel, onde ele viu uma escada com anjos subindo e descendo. Então Jacó falou para José: que tal nós verificarmos, né? Então Jacó ficou pensando, né, sobre esse sonho, porque ele já havia passado por isso. Será que José não gostava dos irmãos dele? Porque ali José estava como principal e seus irmãos se curvavam. Então, será que José era orgulhoso? Ele se achava o tal, todo mundo vai se prostrar para mim? Será que ele não se importava com a família dele? Pelo que podemos ler na Bíblia, ele era humilde. Apesar de seus irmãos terem ficado muito chateados com esse sonho dele também, mas José era humilde e tinha um coração puro e sem maldade. Ele pensava, né, só em fazer o bem aos seus irmãos. Ele achava que os irmãos iam ficar felizes com esse sonho, com os sonhos dele. Ele jamais imaginava que os irmãos teriam raiva de ouvir os sonhos dele. Eles não sabiam que Deus estava mostrando a José em seu sonho o que iria acontecer alguns anos depois. Por isso que a nossa lição se fala sonhando com o futuro, né? Deus tinha um plano maravilhoso, um plano grandioso na vida de José, um futuro brilhante. Ele também planejou um futuro para você, criança, para cada um de vocês. Então,
Assim como José, sejamos obedientes a Deus, aos nossos pais e aos mais velhos. Assim como José foi e foi abençoado, Deus irá te abençoar também. Então, por isso que a nossa lição fala sonhando com o futuro. Bora ver o que nós temos que fazer? Para aqui o compartilhamento. Né? Na primeira, você vai completar os balões com os sonhos que José teve. Na segunda, você vai escrever com as suas próprias palavras qual foi a reação do pai de José, o Jacó, ao ouvir o sonho de José. E na terceira, você vai ler as referências abaixo, né, na sua Bíblia, e vai, de acordo com ela, relacionar. Nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5 referências e 5 espaços aqui. Então, para cada referência, você vai fazer sua relação. E não se esqueçam, crianças, olha, na nossa leitura bíblica, todo dia, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, até o sábado, nós temos uma leitura que faz parte do nosso estudo bíblico, né, da nossa lição. Então, faça a lição, mande para a titia o que vocês já fizeram, tá bom? Que tudo isso está contando frequência. Falando em frequência, deixa eu só mostrar aqui para você, né? Não esqueçam de preencher o plano de frequência de vocês. Fique na paz do Senhor e até a nossa próxima aula.